Olá, está no ar o UFSC Entrevista. No programa de hoje, como vocês podem ver, estamos fora dos nossos estúdios. Nós estamos na sede da COPEV, a Comissão Permanente do Vestibular da UFSC, para falar sobre as mudanças na distribuição das vagas destinadas às cotas. Está conosco o presidente da COPEV, professor Júlio Felipe Zeremeta. Professor, muito obrigado por nos receber aqui na COPEV. E antes de falarmos então sobre as mudanças, o senhor poderia explicar para a gente como funcionavam as cotas até o vestibular passado para ingresso em 2012? Muito bem, bem-vindos à sede da COPEV. O Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal de Santa Catarina, ele já foi aplicado em 5 vestibulares. E como que ele funcionava? Ele destinava 30% das vagas de cada curso para as chamadas cotas. Esses 30% eram divididos em 2 categorias. A primeira, chamada categoria escola pública, que eram 20% das vagas para os candidatos que tivessem todo o percurso do ensino médio e fundamental em escola pública, e 10% para os autodeclarados negros, com comprovação via comissão de validação na hora da matrícula. E agora, então, como é que fica com essas mudanças recentes, como é que fica a distribuição das vagas com esse novo edital? Muito bem. Com o sancionamento no final do mês de agosto da chamada Lei das Cotas, Lei Federal das Cotas, bem como com a sua regulamentação no dia 15 de outubro apenas, a Universidade Federal de Santa Catarina, o Conselho Universitário, redistribuiu os 30% das suas vagas relativas às cotas da seguinte forma: 20% para cumprir a lei das cotas e os outros 10% relativos à parte de negros, a categoria negros do PA UFSC, permaneceram. Portanto, continuam os 30% das vagas para as cotas, só que agora 20% desses para cumprir a nova lei das cotas, que é uma lei federal. Diante disso, como é que fica exatamente a distribuição, então, a nova distribuição das vagas? A nova distribuição relativa aos 20%, eles se subdividem em 10% primeiro, é bom esclarecer que todos os 20%, a lei das cotas, ela prevê que todos os candidatos abrangidos pela lei das cotas têm que ter cursado apenas o 2º grau em escola pública. Todos, independentemente de categoria. E aí entra outro fator na lei das cotas que não existia no Programa de Ações Afirmativas da UFSC, que é o fator socioeconômico, ou seja, renda familiar. Então a lei ela subdivide em 10% desses 20%, 10% para candidatos que tenham renda familiar total de até 1,5 salário mínimo por pessoa da família, e os outros 10% para candidatos que tenham renda familiar superior a 1%, 1,5 salário, um salário e meio por pessoa por família. Isso em relação aos 20%, os outros 10%, então, eles se mantêm só para os candidatos às questões de etnia, né? Não, agora é necessário esclarecer, nós dissemos, então nós temos 10% para renda até 1,5 salário por família, por pessoa, e os outros 10% para acima de 1,5 salário. Agora, estes 10% são subdivididos para qualquer candidato e 1,6% para a questão étnico-racial, englobando pretos, pardos e indígenas na proporção do último censo do IBGE do estado onde o curso será oferecido. Dessa forma, então, daqueles 10% de candidatos com renda de até 1,5 salário mínimo por família vão se subdividir em 8,4% para qualquer candidato e 1,6% para os cotas étnico-raciais, os pretos e pardos indígenas. E, da mesma forma, os outros 10%, que é para os candidatos com renda familiar superior a 1,5 salário por pessoa da família, também se subdivide em 8,4% para qualquer candidato e 1,6% para os étnico-raciais, que são os pretos, pardos e indígenas, no caso com 1,5 salário e 1,5 salário por família, por pessoa da família acima, né? Acima de 1,5 salário por pessoa da família.
Haverá alguma mudança para quem for concorrer no vestibular 2013 a uma vaga no sistema geral, ou seja, os não cotistas? Não, absolutamente não houve não haver nenhum tipo de mudança significativa. Tanto é que para os concorrentes à classificação geral, ou seja, os outros 70% das vagas, o edital já foi lançado no dia 25 de setembro e as inscrições já estão ocorrendo e agora com o lançamento do edital para as cotas, esse foi prorrogado até o dia 6 de novembro para todos os candidatos. No caso, os candidatos ao concurso vestibular dos 70%, ou seja, dos não cotistas, as inscrições iriam de 25 de setembro até 23 de outubro e agora foram prorrogadas até 6 de novembro. Tá certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora e já voltamos com o UFSC Entrevista.